A população da capital paulista gasta, em média, 2 horas e 26 minutos para se deslocar pela cidade. Esses dados são da pesquisa Viver em São Paulo, Mobilidade Urbana, que a Rede Nossa São Paulo, o Instituto Cidades Sustentáveis vão lançar. Esse levantamento foi feito em parceria com o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. A gente vai falar a respeito desses dados agora com o Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo e do Instituto Cidades Sustentáveis. Perguntava sobre o que quer dizer, o que querem dizer esses números do levantamento. Voltamos ao cenário de antes da pandemia, é isso? Pois é, Renan, voltamos ao cenário, aproximadamente 2 horas e meia que as pessoas levam na mobilidade por dia na cidade de São Paulo, né? Isso, quando a gente começa a fazer contas, se as pessoas na média trabalham 8 horas, têm 1 hora de almoço e levam 2 horas e meia para poder, de alguma maneira, chegar e voltar até as suas casas, isso significa que a gente tá com quase 12 horas do nosso dia tomados por essa atividade, eu diria, né? Entre ir, voltar e chegar em casa e trabalhar, né? E como é que uma pessoa com 12 horas, saindo às 6 e voltando às 18, ou saindo às 7 e voltando às 19, o que for, que tempo resta para a vida do ponto de vista afetiva, emocional, cultural? Que tempo resta para isso? Que energia resta? Você gastar 2 horas e meia na mobilidade, no transporte dentro de uma cidade, significa um desperdício. E uma cidade deve oferecer condições para que as pessoas consigam gastar menos tempo para poder gerar espaço para outras questões que são muito importantes para a qualidade de vida, como as relações com amigos, as relações afetivas, as questões culturais, as questões de lazer, para as pessoas poderem viver melhor. Então, eu acho que a pesquisa mostra isso. Ela assusta ao trazer um dado que é tão grande, não é, o tempo de desperdício nosso na mobilidade dentro da cidade de São Paulo. Aí vem aquele coach barato de internet e fala assim: ah, mas você tem que ter qualidade de vida, durma pelo menos 8 horas por noite, dedique não sei quantas horas do seu dia para fazer atividade física, para preparar a sua refeição, sua alimentação, para levar aquela marmita saudável. É isso, a conta não fecha, né, ao longo do dia. E muitas vezes o passageiro, o motorista, chega cansado, porque ficou horas lá dentro do trem, do metrô, do ônibus, ou mesmo no trânsito, né? Chega irritado, estressado, ansioso. Eu tô dando uma olhadinha aqui nesse levantamento também, justamente em relação à questão dos ônibus, né? Dos coletivos e a percepção que as pessoas têm em relação ao transporte público, né? Uma das queixas é em relação à demora da passagem desses ônibus, o intervalo, né? Entre um veículo e outro para chegar no ponto. E a lotação também ainda é uma crítica, Jorge? Pois é, Débora, é sim. Na verdade, quando a gente começa a olhar, né, para os nossos ouvintes entenderem, mais ou menos a metade das pessoas em São Paulo, elas utilizam transporte coletivo. Né? Então, 50% utilizam transporte coletivo. 20% se utilizam, aproximadamente 20%, de automóveis. E 2 a 3% na média se utilizam de aplicativos e de táxi. Então, é mais ou menos essa a distribuição que existe dentro da cidade de São Paulo. Então, digamos assim, o transporte mais utilizado é o ônibus, não é? É o ônibus dentro dos transportes coletivos, que ainda tem aí o metrô e o trem, mas o ônibus disparado, com mais de 40%, é o ônibus que é utilizado. Bom, e qual é a reclamação? É essa que você disse, Débora, né? Então, a gente sabe onde estão os problemas. O primeiro problema é lotação, o segundo problema é frequência, e o terceiro que a pesquisa mostra é preço. Muitas pessoas na cidade de São Paulo, 1/3, deixam de ir a médico, a escola, a visitar parentes por causa do preço da passagem. Então, nós sabemos esses 3 itens. E como é que você resolve frequência e lotação? Você tem que dar, na verdade, ter uma frota que tenha um tamanho adequado para isso, que gere confiança nas pessoas, porque o caminho para cidades grandes é que a gente reduza, na verdade, o transporte individual, o automóvel, para que as pessoas possam se sentir confortáveis para usar o transporte coletivo. Mas, para isso, elas têm que saber que o ônibus passa na hora, que ele não vai estar tão lotado assim, não é? Que ele tem uma frequência garantida, portanto, e é isso que a pesquisa está mostrando. Então, ela é uma orientadora, eu diria,
ela é uma orientadora do poder público para que a gente possa estar atuando no sentido de gerar possibilidades às pessoas utilizarem o transporte público e, com isso, ter uma frequência maior de utilização e reduzir, trabalhar para reduzir esse tempo de deslocamento na cidade. Jorge, para a gente se encaminhar para o final, você estava falando que esse levantamento ele é um bom caminho para os gestores públicos, né? E você falou de questões relacionadas à qualidade de vida, por exemplo, a gente está falando de saúde mental das pessoas também. E outros pontos que o levantamento traz, ele é bastante transversal, porque fala também de segurança, né? Quando a gente pensa em deslocamento, a gente fala na segurança, na qualidade da malha viária. Então, o uso de bicicleta, por exemplo, 72% dos ouvidos na pesquisa dizem que nunca usaram esse tipo de transporte. Os motivos alegados são medo de roubo e furtos. É o principal motivo dessa decisão, né? Então, esse levantamento também fala de segurança, né? Fala de segurança, sim, porque tanto, Renan, você falou da bicicleta e um dos outros itens é a questão de sinalização, né? O risco que existe nas ciclovias ainda, de que os automóveis e os ônibus, na verdade, esse risco que existe de interferir nesses processos, e evidentemente quem está numa bicicleta é que é mais... que tem o maior risco nisso. As próprias calçadas de uma cidade, elas devem ser olhadas com muito carinho para reduzir obstáculos, para reduzir degraus, para que elas tenham sinalização, porque são alternativas para fazer você estar andando. Mas eu não queria deixar de finalizar somente dizendo uma coisa: há caminhos para isso. E nós falamos aqui alguns, não é? Quando Débora perguntou da lotação. Então, a caminhar numa maior, em que a frota de ônibus atenda mais esses requisitos, com menos lotação, mais frequência, etc., é um caminho. Mas há um caminho também estruturante, que é você pensar, e aí o plano diretor é muito importante, em descentralizar essa cidade. Porque a gente leva tanto tempo, porque os empregos estão, na verdade, concentrados no centro expandido da cidade. Então, todo mundo tem que sair da zona sul, da zona leste, da zona oeste, da zona norte, para chegar no centro, porque há uma concentração de empregos. Um planejamento de uma cidade no médio e longo prazo pode descentralizar essa oferta de empregos, mas pode descentralizar também a oferta de cultura, a oferta de lazer. E é isso que uma cidade pode fazer para entregar uma melhor qualidade. Sim. Então, a prefeitura pode trabalhar no curto prazo ou pode trabalhar no médio e longo prazo. Muito bem, Jorge Abrão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, do Instituto Cidades Sustentáveis. Obrigada por nos atender, por receber aqui a Band News FM. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Até lá. Mais.